O mundo me disse que eu era pobre, mas o céu declarou que eu era rico. Disseram que eu precisava me esforçar. O céu disse que eu precisava falar. Disseram para eu sacrificar e escalar a montanha do sucesso fabricado pelos homens. Mas o Espírito sussurrou: fica firme e fala a palavra, e eu a entregarei a ti. Eu não nasci para ser escravo do visível. Eu nasci para comandar o invisível. E você também. Você pode achar que está assistindo a este vídeo para aprender a se tornar multimilionário. Mas vou te dizer a verdade. Você já é um multimilionário no reino do Espírito. Você não se torna aquilo que diz. Você revela o que já é, falando até que tome forma. Cada dólar, cada contrato, cada oportunidade, cada encontro divino já existe no depósito invisível da palavra. Eu não corri atrás. Eu não mereci. Eu declarei. E veio a mim sob graça, de formas perfeitas. Quando digo eu sou multimilionário, não descrevo um desejo. Estou manejando o nome de Deus. Eu sou o que sou, disse o Senhor a Moisés. Isso não é um enigma, é um anúncio legal no tribunal da lei divina. É a senha que abre o mar. É a chave que destranca o tesouro. Quando você diz eu sou, você pisa na sua identidade eterna. Não no que o mundo te chama, não no que o seu saldo bancário te devolve como eco, mas no que o Espírito já sabe ser verdade. Você é rico agora. Você é provido agora. Você é suprido agora. Mas a sua boca precisa alcançar o céu. Eu fui como você, esperando, torcendo, com medo de declarar o bem para não me decepcionar. Achei que fé era acreditar em silêncio. Aprendi que é decretar com ousadia. Achei que riqueza vinha de ação. Aprendi que vem de autoridade. Eu estava esperando em Deus, mas Deus estava esperando a minha palavra. E no momento em que falei, não por medo, não por força, mas por autoridade, tudo mudou. O dinheiro apareceu, pessoas ofereceram cheques, dívidas antigas sumiram, portas novas se abriram. Por quê? Porque eu disse uma coisa. Eu sou multimilionário por direito divino, e o suprimento está aqui agora. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico. Por quê? Porque a sua boca é a semente do seu domínio. A sua língua não é sugestão, é decreto. É o malhete que bate no tribunal do céu e ordena que toda substância obedeça. A sua palavra é a sua varinha. Você a move sobre a falta, e ela se dissolve. Move sobre a dívida, e ela desaparece. Move sobre a confusão, e ela se torna ordem divina. Vou dizer uma vez, e com fogo. A riqueza pela qual você espera está esperando a sua palavra. Ela não se moverá até que você a comande. Não aparecerá até você se identificar com ela. Você não está aqui para ganhar, está aqui para decretar. E a língua na sua boca é o trono de onde você governa o seu reino. Decretarás tu algum negócio e ser-te-á estabelecido. Isso não é poesia, é fato legal na corte de Deus. Então diga comigo agora, não timidamente, não hipoteticamente, não um dia, mas agora. Eu sou multimilionário pela lei divina. A substância é minha agora. A riqueza obedece à minha palavra. Eu a falo em lei, e assim é. Pronto para caminhar comigo nesse domínio? Então permaneça comigo. O mundo está prestes a ver você se erguer porque você abriu a boca e falou. Não com emoção, mas com autoridade. Não mendigando, mas sendo. Não na esperança, mas na lei. A pobreza não é uma condição, é uma confissão. Um feitiço repetido até que quem o lançou esqueça que sempre foi o mágico, hipnotizado pela ilusão que ele mesmo sustentou a cada medo sussurrado, a cada queixa casual, a cada não posso pagar, a cada acordo inconsciente com a falta, a limitação e o atraso. Sem perceber que essas palavras não refletiam a realidade, mas a arquitetavam, tijolo invisível após tijolo invisível, construindo a prisão de pequenez em que tantos vivem enquanto culpam a economia, a criação, as notícias, o vizinho, o saldo no banco. Quando, na verdade, não é a falta de dinheiro,
mas o mau uso da boca que sustenta a escravidão. O mundo não responde à sua necessidade, responde à sua palavra. Você não foi criado para viver à mercê de números numa tela ou moedas num pote. Você foi formado à imagem e semelhança do Criador, cujo primeiro ato não foi trabalhar, nem negociar, nem correr, mas falar: haja luz. E houve luz. Esse projeto divino permanece inalterado para você, amado A. Você recebeu a mesma boca, o mesmo sopro, a mesma autoridade para chamar à existência o que não se vê. Ainda assim, muitos continuam falando não o que desejam, mas o que temem, não o que esperam, mas o que receiam. E ao fazer isso, invertem a corrente criativa do céu, transformando sua palavra, sua varinha, seu trono de domínio, numa torneira de atraso, irrigando as ervas daninhas da dúvida e perguntando por que a colheita de riquezas nunca cresce. Mas eu te digo, com a cadência da verdade ecoando na alma, pobreza não é o seu destino, nem sua prova, nem sua cruz. Não é um teste de Deus, nem seu tempo, nem punição. É um decreto falso, uma vibração de erro, uma veste de indignidade que você precisa lançar fora pela autoridade da palavra. Porque o reino de Deus não consiste em comida e bebida, não em cheques e balanços, não em horas batidas ou currículos impecáveis, mas em justiça, paz e alegria, e também em substância, sacudida, recalcada e transbordante, porém, apenas para a boca que ousa reivindicá-la. O mundo vai te vender a pobreza como virtude, humildade, realismo. Eu não vim te lisonjear, vim te libertar, romper esse acordo, lembrar que sua herança é riqueza, sua natureza é abundância e sua fala é a chave de ouro. Se você ainda fala como escravo, nunca caminhará como soberano. Se ainda profetiza atraso, nunca viverá no tempo divino. Se ainda diz, eu não posso, não sei como, estou tentando, sua boca foi sequestrada pela mentira. E é hora, sim, agora, de retomar o templo da sua língua e reconsagrá-lo à verdade. E qual é a verdade? Esta: você não está quebrado, nem preso, nem esperando, nem pequeno, nem esquecido, nem atrasado, nem sem qualificação, nem carente, nem amaldiçoado, nem indigno, nem vítima, nem apenas sobrevivendo. Você é corrente viva de substância divina. Você é uma voz de riqueza em forma humana. Você é o mordomo do celeiro de Deus. Você é porta-voz do miraculoso. Você é um rei que esqueceu que tinha a coroa no bolso. E é tempo, sim, neste exato momento, de colocá-la de volta na cabeça, endireitar as costas, abrir a boca e decretar o que o céu aguarda ecoar. Repito, não com emoção, mas com domínio. A pobreza não é real, só é tão real quanto sua última frase. Se sua frase tem sido de falta, que este seja o momento de reverter. Diga: eu quebro todo o contrato com a ilusão da pobreza. Apago toda a palavra de falta dita por mim ou sobre mim. Declaro: sou suprido, sou rico, sou abastecido, sou multimilionário pela lei divina, e o tesouro se abre agora. Diga ao fraco: sou forte. Diga ao quebrado: sou rico. Diga ao cativo: sou livre. E se você ousar dizer, não para testar, não para ver no que dá, mas para estabelecer como lei, a lei se erguerá para encontrar sua palavra e se provar fiel. Pois a palavra não volta vazia, mas pode permanecer não dita. Se a sua boca esteve no mudo, é hora de aumentar o volume e silenciar a mentira de uma vez por todas. Não começou com investidor, mentor, plano de negócios ou uma grande ideia rabiscada no caderno. Não começou com herança, planilha, estratégia de marketing calculada ou um golpe de sorte que caiu no colo do esforçado. Como toda verdadeira riqueza, começou com uma palavra. Não uma palavra de medo ou esforço frenético, nem de probabilidade ou esperança morna, mas uma palavra falada no ritmo da certeza espiritual. Uma palavra com a frequência do céu.
Uma palavra tão alinhada à substância divina que toda a criação respondeu obediente, como no princípio, quando Deus disse: haja. Nada do que foi formado o foi sem a palavra. Se a sua riqueza vai ser formada, terá que ser falada em formação. Muito antes do primeiro dólar aparecer na minha conta, muito antes de portas abrirem, canais fluírem e oportunidades surgirem no natural, eu já caminhava em milhões no espírito, porque eu falava diariamente. Não como pedido, mas como realidade. Não como desejo, mas como lei. Eu sou multimilionário por direito divino. Não para impressionar o céu, nem para convencer uma força relutante a me abençoar, mas para entrar na vibração do que já era, tomar meu lugar à mesa preparada antes do tempo, alinhar minha identidade não às aparências, que mentem, mas à essência, que permanece. Quando digo que meu primeiro milhão começou na minha boca, é literal. Nada veio à minha mão que não tivesse sido emitido pela minha língua. Eu começava todas as manhãs não com café, queixa, app do banco, medida de progresso ou lista de problemas, mas com um decreto, soberano, divino, uma declaração moldada não pelo que eu sentia, temia ou pelo que o mundo esperava, mas pelas leis imutáveis do sistema de riqueza de Deus, que afirmam clara e repetidamente: o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando lembrei que Deus e eu somos um, que minha boca não é minha, mas instrumento dele, parei de usá-la para descrever o que é e passei a usá-la para declarar o que deve ser. Eu disse quando estava cansado, disse quando a dúvida tentou, disse quando tudo parecia o oposto, disse quando chegavam boletos, disse quando nada mudava, disse quando minha carne zombava, disse quando o mundo ria. Você soa ridículo. Eu disse com teimosia santa. Disse com paz feroz. Disse sem concessões. Eu sou multimilionário pela lei divina. Meu suprimento é instantâneo. Meus canais estão abertos. Minha riqueza flui agora. E embora nada se movesse de imediato do lado de fora, tudo começou a se reorganizar por dentro. Minhas emoções pararam de ditar minhas declarações. Meus sentimentos pararam de decidir minha fala. Tornei-me legislador da minha realidade, não vítima do atraso, não servo das aparências, não pedinte à espera de permissão para prosperar. Deixa eu te dizer algo que rompe a narrativa do mundo. O seu primeiro milhão já está completo no invisível. Espera a sua boca abrir o cofre, a sua língua virar a chave, o seu decreto torná-lo legal. O mundo não responde a tentar, nem a esperar, nem a se matar de trabalhar. Responde à lei, e a lei é liberada pela palavra falada. Até ser falada é potencial. Falada torna-se mandado. Os recursos do céu não respondem a ruído, respondem a comando divino. Então te pergunto, o que você tem dito? Tem dito o que é ou o que deve ser? Tem ensaiado limitação ou declarado suprimento? Tem falado do atraso ou a lei do tempo divino? Tem descrito o ambiente ou criado? Porque cada sentença que você fala é semente. E a semente não quer saber se é de riqueza ou preocupação. Ela multiplica conforme a sua espécie. Fale com sabedoria. Fale com riqueza. Fale com ritmo. Fale em lei. Fale como se o trono estivesse escutando, porque está. E, uma vez emitida, sua palavra não volta vazia. Volta com riqueza, ordem, aceleração divina. Diga agora com fôlego cheio e autoridade plena: meu primeiro milhão está na minha boca. Eu o falo em lei, eu o falo em forma, eu o falo em movimento, e falo até que apareça. Eu sou o legislador da riqueza, eu sou o porta-voz das riquezas divinas, eu sou multimilionário pelo poder criativo da palavra, e a palavra está operando agora. E uma vez dito, você não persegue mais dinheiro, você o comanda. Você não espera por oportunidade, você a libera. Você não descreve a vida, você a escreve. Vamos adiante? A próxima lei nos aguarda. Passemos agora ao alicerce por baixo de toda a substância.
o andaime invisível sobre o qual toda mansão de abundância é construída, a raiz por trás da colheita, a lei por trás do milagre, a razão pela qual a língua é o órgão mais poderoso da criação e o mais perigoso quando deixado às andanças inconscientes do medo e da descrição. Porque se você não entender que sua palavra não é meramente linguagem, mas legislação, não é apenas som, mas estatuto espiritual, não é mera afirmação, mas mandamento divino, você continuará falando como se suas palavras fossem opiniões fracas, em vez de decretos reais que moldam os corredores do invisível, vibram pelos éteres da substância e convocam, à forma, as riquezas do próprio suprimento divino. E eu digo isso com o peso do céu às minhas costas. A palavra não é simbólica, é estrutural. Não é uma metáfora para a ação. É o gerador da manifestação. O mundo te ensinou a esperar provisão para depois falar como quem já tem, mas o céu exige o inverso. Você deve falar como quem já tem para então ver a provisão. Porque o que é visível se curva ao que é vocal. E a palavra, quando falada em alinhamento espiritual, não pede permissão. Ela dá instrução. Ela não descreve o caos, ela estabelece o cosmos. Ela não repete o problema. Ela o sobrepõe com arquitetura espiritual. E é por isso, amado Eiá, que Isaías 55:11 foi dado não como poesia, mas como física, como mecânica espiritual. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. E se Deus disse isso sobre a sua palavra, e se você foi feito à sua imagem, então a sua palavra, quando pronunciada a partir da união com o Cristo em você, carrega a mesma natureza infalível. Entenda, a palavra que volta vazia não é a palavra da lei, mas a palavra do medo, da queixa, do sarcasmo, da fala ociosa, da reação emocional. Tais palavras são como flechas disparadas contra a neblina. Criam mais confusão e reforçam a ilusão de falta. Mas a palavra que retorna plena é a que é emitida como edito real, um pronunciamento legal a partir da sala do trono da consciência. Falada não em pânico, mas em postura, não em emoção, mas em domínio. Essa palavra carrega consigo uma instrução invisível ao tecido da realidade. Alinhe-se, abra-se, ceda, crie, manifeste. Quando falo da física espiritual da riqueza, não estou entretendo metáforas. Estou descrevendo lei. Revelo a circuitaria divina ignorada por quem crê que o caminho das riquezas é apenas ação, intelecto, herança ou esforço. Declaro hoje: é voz antes de visão, palavra antes de carteira, decreto antes de depósito, sentença antes de substância. E se você parar de tratar sua palavra como esperança e começar a tratá-la como malhete, se você tirar os pedidos de desculpa do vocabulário e começar a emitir leis, se remover a linguagem da incerteza, da dúvida e da vitimização e substituí-la por declarações claras, rítmicas e inegociáveis da verdade, que o céu não resiste nem atrasa, então você verá o que eu vi. Verá o mundo espiritual abrir-se como um pergaminho. Verá conexões divinas que estratégia alguma poderia planejar. Verá pagamentos chegarem sem lógica humana. Verá contratos em suas mãos sem correria. Verá oportunidades sussurrarem seu nome em salas nas quais você nunca entrou, porque você terá falado o que o mundo chama impossível, e ao fazê-lo, terá sobreposto as leis do mundo ao governo superior da lei divina. Por isso eu digo, sua boca não é casual, é real. Sua voz não é inofensiva, é legislativa. Sua sentença não é neutra, é missão sobrenatural. Sua palavra não é mero texto, é arquitetura, é planta, é força, é lei. Quando você entende isso, para de falar como servo que descreve a economia e passa a falar como soberano que comanda a substância. E você deixa de perguntar, posso pagar? Para declarar, todo canal está aberto, todo suprimento está livre, toda conta está coberta. Todo o valor necessário já foi despachado em espírito e aparece em forma.
Eleve agora sua voz, não suavemente, não trêmula, não com interrogações, mas com clareza e comando. E diga, não como cópia, mas como mandado: minha palavra é lei, minha palavra é riqueza, minha palavra abre o tesouro, minha palavra é minha herança, minha autoridade, meu gerador de riqueza. Eu falo o que é verdadeiro em espírito, e assim se torna verdadeiro na matéria. Eu legislo prosperidade com o meu decreto. Minha riqueza começa, acelera e se multiplica ao som da minha voz. Minha palavra retorna com abundância e retornará, porque o tesouro não responde a desejosos, responde a quem fala. Há algo inegável que acontece na alma de quem finalmente para de falar o que vê e começa a falar o que é. Não o que espera ser um dia, na névoa distante do esforço, do tempo e da coincidência, mas o que já é no invisível, no idioma de Deus, no agora eterno. E esse algo é o colapso do atraso. O colapso da espera. O colapso do tentar fazer acontecer. É a santa rendição ao ritmo do fluxo divino, onde a palavra, falada com autoridade, torna-se a ponte entre o reino do espírito não formado e o mundo da riqueza tangível. Digo como testemunha: houve um tempo calmo, claro e ousado em que eu não tinha muito, mas eu tinha uma sentença. E escolhi falá-la não uma vez, nem ocasionalmente, nem quando eu me sentia bem, ou lembrava, mas todos os dias por 90 dias, como se o meu próprio fôlego dependesse disso. E não foi aos gritos, nem dramatizada, foi em ritmo, em quietude, em lei. Deus é meu suprimento infalível. Grandes somas de dinheiro vêm a mim rapidamente, sob graça, de modos perfeitos. Falei não como ritual, mas como retorno à ordem divina. Não como performance, mas como pronunciamento. Não para convencer a Deus, mas para me alinhar ao que Deus já havia ordenado. Que o suprimento não atrasa, que o dinheiro não é aleatório, que a fonte nunca se bloqueia e os canais nunca estão realmente fechados, exceto pelas dúvidas faladas do próprio homem. Por 90 dias, escolhi não perguntar como, não explicar quando, não discutir com aparências, não checar prova a cada instante, apenas falar a palavra, falar a palavra, falar a palavra. Manhã após manhã, momento após momento. Cada vez, não tentando conseguir algo, mas lembrando que eu já tinha. E algo sagrado aconteceu. A mente parou de correr, as emoções se aquietaram, e a vibração de falta que rondava minha atmosfera como neblina se ergueu como névoa ao sol. A palavra começou a substituir a preocupação, e com isso vieram as coincidências que o mundo chama assim, mas eu chamo de substância respondendo ao espírito. Um reembolso inesperado surgiu de uma conta esquecida. Depois, um cliente que não falava comigo há anos enviou um cheque sem que eu pedisse. Em seguida, oportunidades emergiram por canais que eu nunca teria planejado ou previsto. Contas que pareciam Golias caíram sem batalha. E percebi com alegria serena que nada estava vindo. Sempre orbitara, à espera da atmosfera de permissão criada pela palavra falada. Vi com clareza. O dinheiro não estava retido por economia, tempo, esforço ou inteligência, mas pela contradição na fala. Quando a contradição cessou e a palavra foi feita lei pela repetição, reverência e ritmo, a riqueza obedeceu. Foi difícil? Não. Foi santo. Foi rápido? Foi fiel. Eu sempre sentia que estava funcionando? Não. Mas a lei não pergunta como você se sente. Pergunta o que você diz. E o que você diz se torna o solo onde a substância divina cria raízes. Eu disse quando me senti pobre. Disse quando me senti rico. Disse quando nada parecia mudar. Disse quando tudo mudou. Disse quando quis desistir. Disse quando as comportas se abriram. É assim que o céu treina uma alma para a riqueza. Não pelo esforço, mas pela palavra. Então receba esta espada, esta fórmula, este decreto provado no fogo, que não apenas encheu minha conta, mas reestruturou minha realidade.
Não te pergunto se você acredita em teoria. Te pergunto se está disposto a fazer disso lei na sua vida. Deus é meu suprimento infalível. Grandes somas de dinheiro vêm a mim rapidamente, sob graça, de modos perfeitos. Se você for corajoso para dizer isso diariamente, sem desvio, sem questionar, sem diluir, se for capaz de transformar sua boca em templo santo da verdade e não em câmara de eco do medo, se for plantar essa sentença por 90 dias e regá-la com gratidão, em vez de cavá-la com dúvida, então te digo isto, não como promessa minha, mas como aliança da própria lei. O dinheiro responderá, e responderá em abundância. Não virá devagar, nem com luta. Surgirá como fruto na estação, como água no mino. Deserto, como provisão já designada. Porque a sentença que você fala torna-se a substância que você vê. Diga, sustente, repita e deixe que te carregue pela soleira. Agora, iniciemos a arquitetura da transformação santa. Ninguém ergue uma catedral por acidente, e ninguém entra em riqueza divina por mero desejo. A estrutura da provisão do céu não repousa na aleatoriedade do querer, nem na instabilidade das circunstâncias, mas na clareza da identidade espiritual. Enquanto você se chamar "estou tentando", "quase lá" ou "não é suficiente", em vez de falar a partir do Santo dos Santos, onde o Eu Sou habita, inabalável às aparências, você permanecerá do lado de fora dos portões do tesouro, com as chaves na boca. Digo-te, o primeiro hábito divino de todo aquele que caminha em riqueza visível é a identificação rítmica e incansável com o que já é verdadeiro em espírito, mesmo quando ainda não se vê em forma. Isso não é fingimento, nem performance, nem delírio. É lei divina. Dizer "eu sou rico" não é vangloriar-se do que o banco reflete. É concordar com o que o céu já ordenou e com o que a substância divina já declarou desde os fundamentos do mundo. Quando Deus se revelou a Moisés na sarça e disse "Eu sou o que sou", não propôs um enigma poético, revelou o nome nuclear da realidade, o princípio gerador de todo ato criativo. Quando você diz "eu sou", você não está apenas afirmando, está ativando um plano. Conecta sua consciência ao gerador da forma. Anuncia aos reinos visível e invisível que não fala mais a partir dos sentidos, mas da fonte. Se sua fonte é divina, sua substância a seguirá. O rio não pode produzir o que a nascente não contém, e a nascente de Deus contém apenas abundância, transbordamento, perfeição, opulência, ordem divina. Portanto, rejeite rótulos menores, derrube títulos falsos, rompa acordos com identidades que ecoem luta, atraso ou insuficiência. E, diariamente, audivelmente, com alegria diga: "Eu sou riqueza divina, eu sou a expressão visível do suprimento invisível. Eu sou um com o tesouro do céu, eu sou o ponto de circulação de riquezas ilimitadas." Não diga uma vez como quem marca a presença. Diga de novo e de novo até derreter toda a resistência. Até abafar as velhas vozes de falta e medo. Até que se torne mais natural dizer "sou rico" do que "estou tentando." Que sua fala interior vire um rio de verdade tão largo e forte que a dúvida não tenha onde criar raiz. Faça disso o novo ritual. Ao despertar, antes do celular, do saldo, dos planos, fale sua identidade no éter e deixe que ecoe pela arquitetura do dia. Quando você fala primeiro, você chama. Quando declara cedo, molda a atmosfera. Quando começa pelo "eu sou", não termina em falta. Isso não é motivação matinal, é maestria metafísica. É assim que a riqueza divina começa, não ganhando, não correndo atrás, mas encarnando o que já é. Não espere evidências para afirmar. Não suplique por prova. Não ande nas pontas dos pés entre aparências como se fossem mais reais que o espírito. Firme-se como quem sabe e fale o que você é, não o que você teme, porque é lei. E a lei não negocia, governa. Faça desta a sua confissão diária, horária, eterna, não com estresse, não com tensão, mas em soberana quietude.
Sou rico porque Deus é minha fonte. Sou próspero porque minha identidade é uma com o suprimento. Sou abundância em forma. Sou a expressão do aumento divino. Se você disser tempo suficiente, claro o suficiente, fiel o suficiente, o mundo espelhará. Não porque o mundo mudou primeiro, mas porque você mudou. Você não está a caminho da riqueza. Você já é a riqueza em expressão. Fale como tal, caminhe como tal, seja como tal. Porque o eu sou não é desejo, é palavra. E a palavra é lei. Nenhum dia é neutro. Toda manhã está na beira do devir. Todo amanhecer aguarda comando. Toda hora tem ouvidos. E cada momento em que você falha em falar com autoridade, o mundo fala por você. E o que ele fala é caos, medo, repetição e limitação, tudo vestido de lógica e realismo. Mas eu te digo, você não foi chamado a acordar sob o peso das circunstâncias, nem a medir o clima das emoções para decidir a realidade. Você não é termômetro, é termostato. Até aprender a decretar antes que o dia comece, você dançará ao ritmo das aparências, em vez de ditar o ritmo com o tambor do decreto divino. O divino não espera sinais da terra para falar. No princípio, Deus disse: haja luz. E só depois a forma obedeceu. Assim deve ser com você. O decreto vem antes da aurora. A palavra falada precede a riqueza vista. Se você acorda em silêncio, levanta em preocupação, começa a rolar telas e suspirar, calcular e lembrar o que não aconteceu ontem. O dia toma forma sem a mão do seu espírito. Mas quando você desperta e diz, antes dos pés tocarem o chão, antes das mãos alcançarem as tarefas, antes que a mente repita o disco antigo do atraso e da dúvida, este é um dia de provisão divina. Eu caminho no aumento. O suprimento me encontra a cada esquina. Deus vai à frente e prepara canais que eu ainda não vi. Então, você não apenas vive o dia, você reina sobre ele. Aprenda a falar antes do café, do e-mail, do trânsito, das contas, dos clientes, das vozes. Porque a primeira palavra do seu dia é a semente de tudo o que virá. Não é pequena, não é ritual, não é hábito, é arquitetura, é planta, é legislação da corte do céu. O céu não constrói o que você não falou. Anjos não se movem onde você não decretou. O tesouro não derrama se o cofre da sua boca não se abre em fé, em ritmo e em expectativa real. Eis a diferença entre os ricos de espírito e os cansados de alma. Os ricos decretam do trono antes de ver o campo de batalha. Os cansados leem o relatório da batalha antes de decidir se vão falar. A verdade é, nada no campo importa quando sua palavra já ganhou a guerra. Levante-se e governe, não com esforço, mas com enunciação, não com suor, mas com fala. Faça do primeiro ato da manhã um decreto, do primeiro sopro profecia, do primeiro som domínio. O verbo feito carne começa como verbo tornado audível. Você não está aqui para reagir ao dia, mas para criá-lo. E criação começa com comando, não com queixa, com instrução divina, não com reflexo emocional. Escreva agora sua palavra da manhã, seu primeiro decreto, a forma da sua riqueza lançada no tempo antes que o tempo resista. Diga em voz alta, não uma vez, mas até as paredes vibrarem, até a atmosfera mudar, até o céu reconhecer a voz de a filho de um rei, que lembra que decretar não é ambição, é alinhamento. E o que você vai decretar? Diga, e diga com frequência. Este dia abre com favor. Recebo instrução divina. Cada compromisso é cronometrado do alto. Cada valor que me pertence me encontra agora. Minhas palavras convocam o invisível. Minha voz abre portas. Encontro aumento e transbordo antes do pôr do sol. Diga como quem crê. Diga como lei, porque é lei. Amanhã não é só café, agenda e relógio. É o ventre do dia. Quem fala primeiro, governa. Se falar com medo, o medo governa. Se falar com dúvida, o atraso reina.
Mas se falar com autoridade, com certeza do eu sou, então o suprimento seguirá, portas se abrirão e cada passo ecoará o decreto que o moldou. Decrete antes de agir, fale antes de andar, comande antes de calcular, e o dia deixará de ser fardo para ser servo. Fale assim, e assim será. Há um momento que chega a toda a alma que ousa andar por fé e não por vista. Um momento em que os ventos uivam, as aparências gritam, as contas se empilham, o telefone silencia, as portas parecem trancadas, a lógica diz, volte atrás. A emoção sussurra, desista, o mundo aconselha, seja razoável, e até a própria mente cochicha. E se não estiver funcionando? Nesse instante, muitos que antes falaram com ousadia começam a recuar, a tremer, a desfazer o decreto com o veneno da hesitação e a traição da dúvida. Porque o medo sempre se veste de segurança, fala com voz de cautela e se disfarça de realismo ou prudência. Não se engane, o medo não é seu amigo, nem sua sabedoria, nem sua intuição. É um feitiço de reversão, um assassino silencioso, um falso profeta enviado para sabotar seu suprimento. Se você não o expulsar como ladrão, ele desfará cada palavra semeada, cada decreto plantado, cada canal aberto pela fé, trocando-os por sombras sem substância. O medo é vácuo. A riqueza não habita onde não é bem-vinda. Gravo isto com urgência espiritual. A maior contradição à sua palavra falada não é o que os outros dizem, nem a economia, nem o seu passado. É o que você entretém depois de falar. Cada dúvida tolerada após o decreto vira vazamento no cano, fenda no muro, fraqueza na estrutura que deveria ser indestrutível. Portanto, ordeno-te em nome do que é verdadeiro, eterno e alinhado à lei divina. Não canceles nada com medo. Não permitas que as preocupações noturnas revertam a profecia da manhã. Não deixes que a visão de um boleto desfaça o poder da bênção falada. Não permitas que um atraso te convença de que o céu te negou. Atraso não é negação. Silêncio não é ausência. O que parece nada é muitas vezes o espaço onde tudo se forma. A lei não dorme, a palavra não falha, teu suprimento está no cronograma, ainda que você não veja o calendário. O medo não se negocia, expulsa-se. Não se debate com devoradores, despeja-se. Fala contra eles até que tremam diante da tua confiança. E o que dirás? Dize agora, não como ritual, mas como rugido. Lanço sobre o Cristo em mim o fardo do medo, e vou livre. Não temo falta, pois caminho com o Deus do mais que suficiente. Não temo atraso, pois o tempo divino é perfeito e nunca chega tarde. Não temo aparências, pois sei que a lei opera por baixo da superfície. Faça disto teu protocolo santo. Toda vez que o medo falar, responda. Não o deixe com a última palavra. Se ele sussurrar, e se não vier, responda. Já veio no espírito, a substância seguirá. Se sibilar, você está atrasado, diga, estou em alinhamento divino, meu suprimento corre à minha frente. Se ousar, não há o suficiente, declare, minha fonte é infinita, eu vivo em transbordamento. O medo não é hóspede, é invasor. A lei divina executará a tua ordem de despejo, mas só se você a emitir. Fale com ousadia, sem desculpas, quando sente e quando não sente. Quando o vento aumenta e quando a casa balança, mesmo com joelhos trêmulos, porque a lei não responde a tremor, mas a verdade. Faça agora um voto, um hábito, uma higiene espiritual. Não cancelarás nada com medo, não duvidarás do que já decretaste, não ensaiarás contradição, não darás pouso ao medo no teu santuário interior. Tua boca é o altar, tua palavra é o fogo, tua fé é o perfume que atrai riqueza como abelhas ao mel. Não estás aqui para temer, estás aqui para formar, não para tremer, para governar, não para repetir padrões de falta, para decretar a ordem da abundância. E toda vez que o medo tentar te puxar para o velho sistema do pânico, lembra-te,
Já falaste como lei, e a lei não se curva ao medo. Dize para sempre: não cancelo nada com medo. Rego cada palavra com fé. Vivo por lei, não por sentimento. E tudo o que falei em verdade corre agora ao meu encontro, sob graça, de modos perfeitos. E assim é. Há uma mudança sagrada quando o homem deixa de falar a partir do tremor das emoções e passa a falar a partir do trono da lei, quando não espera emoções perfeitas para proclamar o que já é perfeito em espírito, quando não busca o aval das aparências para abrir a boca com poder. A lei não responde à emoção, responde à instrução. A palavra de poder não nasce no reino do sentimento, mas no da certeza. Deus disse: haja luz, não porque sentia luz, nem porque o mundo parecia luz, mas porque Ele é a luz. Falou a partir de sua natureza, não da condição do vazio. Se você é feito à imagem e semelhança de Deus, e é, então é chamado a falar não o que sente, mas o que sabe ser eternamente verdadeiro, mesmo quando os sentidos te traem, quando o extrato mente, quando o telefone silencia, a caixa de e-mails esvazia, as notícias gritam pânico e os amigos pedem: seja realista. Especialmente então, fale a partir da lei, não da emoção. Emoção é clima, lei é céu. Emoção é onda, lei é leito do oceano. Emoção é nuvem, lei é gravidade. Se tentar construir riqueza, declarações, suprimento e identidade espiritual no andaime instável da emoção, será levado por cada rajada de circunstância. Pagamento atrasado, proposta recusada, semana lenta, voz contrária, ligação frustrante. Mas, se ancorar na lei, no verbo imóvel, decretarás e se estabelecerá, pouco importará como você se sente quando fala, porque a lei não exige seu humor, mas sua boca. Quem fala a partir da lei comanda o invisível. Fala como general, não como soldado, como arquiteto, não como servente, como herdeiro, não como órfão. Diz: meu suprimento é constante porque minha fonte é eterna, mesmo quando a fatura chega. Diz: minha riqueza cresce diariamente porque sou um com a substância divina, mesmo quando a carteira parece fina. Diz: o dinheiro flui para mim, rico, rápido e repetidamente, mesmo quando o mundo incita o medo. Sua palavra não ecoa o que é, decreta o que há de ser. A lei é precisa. Não pergunta: como você está hoje? Pergunta: o que você falou hoje? Alinhada à verdade divina, céu e terra começam a se rearranjar. Não porque você estava emocionado, mas porque você estava em domínio. Falo claro, as palavras mais poderosas que já pronunciei não foram as que senti nas entranhas, mas as que falei apesar do que sentia. Quando senti medo e escolhi fé, vazio e escolhi transbordamento, atraso e escolhi tempo divino, esquecimento e escolhi o trono da lembrança. Essas palavras funcionaram porque foram enraizadas em lei, não em sensação. É essa a travessia, da fala guiada por sentimento para a fala cheia de fé. Tua língua não é termômetro, é termostato. Não estás aqui para relatar a temperatura da realidade, mas para defini-la. Não para falar sobre o que é, e sim para falar ao que deve tornar-se. Ministério da palavra falada. Sacerdócio da tua boca. Arquitetura da riqueza divina. Quando a tempestade vem, você não descreve a chuva, fala ao mar. Paz, aquieta-te. Quando a figueira não dá fruto, não explica a falta. Diz: nunca mais darás falta em minha vida. Quando a mesa parece vazia, não lamenta a ausência. Declara: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E quando a alma se sente fraca, o corpo cansado, o coração pesado, diga ao fraco: eu sou forte. A lei te ouve não porque foste alto, mas porque foste legal. Falaste da corte da verdade, não do humor da carne. Faz desta a tua aliança. Não falo mais a partir da emoção. Falo da lei eterna. Não aguardo sentir. Ordeno.
Não relato a aparência, legislo o futuro. Minha língua não cede às sombras. Minha palavra está estabelecida, e o céu confirma. E agora, um testemunho. Houve uma mulher, comum aos olhos do mundo, extraordinária aos olhos do espírito, diante de um prazo impossível. Aluguel vencendo em 10 dias. Nenhum pagamento à vista. Cliente algum prometendo. Nenhum favor no horizonte. Nenhum socorro humano pelos canais habituais. Tudo no natural dizia: entre em pânico, preocupe-se, suplique, desabe. Mas ela lera estas palavras, estudara a lei. Quando veio a tentação de falar medo, confessar derrota, narrar a falta a amigos e circunstâncias, ela voltou o rosto ao céu e a voz à lei. Declarou com firmeza e ritmo, não uma vez, mas toda manhã e toda noite: este aluguel é de Deus, não meu. A substância divina paga todas as obrigações, de maneiras perfeitas. Nada pode me separar do meu suprimento. Não vacilou. O relógio corria, o 9º dia chegou e nada aparecia. O telefone não tocava, o e-mail não vinha, o cheque não era prometido. Mas a boca permaneceu no comando, o espírito na certeza. O ambiente parecia seco, por dentro florescia fé. Eis o segredo. Não o que acontece contigo, mas o que acontece através de ti. Não o que o banco diz, mas o que tua palavra diz. Não os fatos, mas o teu decreto. No 10º dia, o tarde demais dos adoradores das aparências, chegou o cheque, inesperado, não solicitado, de uma fonte há muito esquecida, cobrindo o aluguel até o último centavo. Sem atraso, sem dívida, sem explicação. Não veio porque ela trabalhou mais, preocupou-se mais ou implorou mais. Veio porque ela falou. Ousou comandar o ambiente por lei, não por lógica. Alguns dirão, coincidência, sorte, timing. Eu digo, foi a palavra cumprindo-se, a lei respondendo à autoridade, a substância ouvindo a voz do mordomo legítimo e obedecendo, porque a palavra não volta vazia quando é falada em alinhamento, sem contradição, com alegria e convicção. O problema nunca foi o aluguel, nem o valor, nem o calendário. Não era a falta, mas a mentira da falta. A voz do medo tentando invadir o portão e desmontar teu domínio. Ela fez o que poucos fazem. Só falou o que queria multiplicado. Tratou o tema com louvor, não pânico. Chamou a conta de Deus, portanto, responsabilidade de Deus. E o céu sempre paga o que é do céu. Quando o Senhor é a sua fonte, nenhum emprego, pessoa ou contrato pode amarrar o fluxo. Suprimento não é olerite, é presença. Não responde à emoção nem esforço, mas à autoridade. Pergunto, farás o mesmo? Pararás de falar sobre a conta para falar a conta? Deixarás o não sei como para dizer, minhas palavras são o portão, esta necessidade já está suprida? Pararás de tratar o dinheiro como senhor e o tratarás como servo que obedece à tua palavra, não à tua preocupação? Reivindicarás teu direito divino, não depois, quando melhorar, quando os números ajudarem, quando o coração aquietar, mas agora, em meio à contradição, diante de todas as vozes do seja realista? Olha tua necessidade financeira e diz com calma e fogo o que ela disse. Este aluguel é de Deus, já está pago. A lei não tem favoritos, tem princípios. O que funcionou com ela, funcionará contigo, não por sorte, nem por mérito humano, mas porque foi falado em lei. O tesouro não se acessa com súplica, mas com ousadia, não com choro, mas com comando. Não sentindo-se rico, mas dizendo, eu sou rico. Quando a bolsa parece fina, quando falta evidência, quando treme o coração. Diz mesmo assim. Diz de novo. Diz todo dia. Diz a cada hora. Diz até o monte se mover, até o cheque chegar, até o aluguel ser pago e o transbordamento começar. E você perceber que nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre a boca. Então, o que é o aluguel na sua vida? E o que você vai dizer a ele? Qual a aparência de falta? E que decreto erguerá como cetro no espírito? Vai falar como vítima da economia
ou herdeiro do tesouro divino? Vai falar do medo ou do trono? Há uma linha na areia, invisível aos olhos e absoluta no efeito. Separa os que vivem por aparência e os que vivem por domínio. Não se cruza com esforço, horas extras ou correria. Cruza-se com a língua, com a boca, com a palavra ousada, em desafio ao medo e desconsiderando o relatório dos sentidos, rejeitando a cultura da queixa e o vocabulário da falta. Muitos ficam na borda tremendo diante da conta, narrando-a, temendo-a, ressentindo-a, repetindo-a aos outros como se sua presença provasse derrota, sem perceber que, ao falar sobre a conta e não a conta, colocam-se debaixo dela, concordam com seu domínio, confessam sua autoridade e trocam o trono divino da riqueza pelo calabouço da reação circunstancial. Eu te digo, não fale sobre a conta. Fala a conta. Ela não é tua senhora, nem juíza, nem medida do teu valor ou limite do teu suprimento. É serva à espera de instrução, um papel à espera de profecia, uma tarefa temporária à espera de uma palavra permanente. Quando entendes que toda demanda financeira é convite ao comando, nunca mais tremerás diante de uma fatura. Nunca mais temerás o envelope. Nunca mais chorarás por prazo. Erguerás a voz e dirás, com a ousadia do céu no peito: conta, você já está paga. Agradeço a substância divina. Você se cumpre de formas perfeitas. Meu suprimento te encontra antes do vencimento. Eu ando em plena leveza, plena ordem, plena provisão. Boletos não são maldições, são oportunidades de exercitar tua realeza. Não são armadilhas, são gatilhos de verdade, não provam fracasso, convidam à fé. Cada fatura é palco para a palavra atuar. Cada dívida, um portal para o domínio. Cada aparência financeira é isso. Aparência, miragem que testa se você narrará medo ou comandará abundância. Vi com meus olhos gente que transformou contas em bênçãos, impondo mãos não com pavor, mas com decreto. Você é a evidência de expansão divina. Já está satisfeita. Eu te abençoo, agradeço e te libero para seres cumprida pelas mãos invisíveis de Deus. Muitos zombaram. Delírio, arrume um emprego melhor, um plano melhor, um plano B. Mas ela sabia o que não sabiam. O plano B é pior que a palavra. A boca do fiel comanda mais do que as mãos do medroso jamais ajuntarão. Mês após mês, quando o banco dizia não, a palavra dizia sim. Quando os números diziam vazio, a palavra dizia cheio. Quando o medo rondava, ela respondia não com lágrimas, mas com verdade. E o suprimento não secou. Não porque conhecia o sistema, mas porque conhecia a fonte. E manteve a boca alinhada ao céu, acontecesse o que fosse na terra. Entenda, dinheiro não se move por preocupação. Move-se por palavra. Não responde ao pânico, responde ao poder. Se você olha a conta e fala do impossível, do peso, do injusto, do assustador, ativa a vibração da falta e chama mais contas. O universo não julga sentimento, multiplica declarações. Se você se chama quebrado, chama a conta fardo, fala de não dá. A lei obedece, e a falta aparece, em obediência à tua língua. Mas se você se levanta, muda, atravessa a casa falando não ao estresse, mas à situação, impondo mãos sobre cada fatura. Obrigado, Deus, paga antes do vencimento, coberta sem esforço. Eu não estou debaixo disso, estou acima. Eu não sirvo a esta conta. Ela me serve, a minha palavra cria sua solução. Então os anjos se movem, canais se abrem, o telefone toca, o cliente retorna, a dívida é perdoada, o reembolso negado é aprovado. Tudo porque você escolheu comandar, não reclamar. Este é o hábito. Esta é a lei. Este é o caminho. Fale não sobre a conta, fale a conta. Decrete sobre ela. Ame-a com poder. Abençoe-a com fé. Ande como quem nunca se surpreende com o suprimento,